Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Exclusivo! Lula no ICL. Presidente conversa com Eduardo Moreira e Leandro Demori, direto do Palácio do Planalto. Bom dia, pessoal. Já estamos aqui em Brasília. Daqui a pouquinho estamos indo para o Palácio do Planalto. Entrevista do ICL exclusiva com o presidente Lula. Fiquem por aí. Daqui a pouquinho a gente está ao vivo com o presidente. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. A gente vai direto para Brasília, para o Palácio do Planalto, onde a gente vai começar essa entrevista. Então, Demori, muito bom dia para você, bom dia para o Eduardo Moreira também, para o presidente Lula e para toda a equipe. A gente aguarda ansiosamente pelo começo da entrevista. Demori. Bom dia, Vivi. Bom dia, pessoal. Bom dia, nossa audiência. Estamos aí com mais de 60 mil aparelhos conectados, 25 rádios, 10 emissoras de TV, transmitindo para o Brasil e para o mundo, aguardando a entrevista do presidente Lula. A gente vai começar agora. Quero inicialmente agradecer o presidente pelo seu tempo. Presidente, muito prazer, muito obrigado. Edu, nossa parceria aqui para a gente fazer essa entrevista junto. A nossa comunidade mandou perguntas, a gente organizou aqui. Teremos 1 hora, talvez 1h30 com o presidente. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos tentar meia hora a mais aqui, presidente. Mas eu queria começar já. A gente fez uma enquete com a nossa audiência para saber o que eles queriam de primeiro assunto. Se era Banco Master, se era uma coisa ou outra. E o primeiro assunto que veio foi eleições. Então eu vou encaminhar a primeira pergunta sobre eleições. Vamos lá. 22, presidente, foi uma campanha em torno da defesa da democracia com uma frente ampla. E depois nós vimos que houve uma tentativa de golpe, inclusive aqui onde estamos, teve uma destruição imensa, né, em toda a esplanada. Esse ano a gente vê a extrema-direita se movimentando, inclusive movendo peças nos estados para tomar conta do Senado, e me parece um golpe continuado, presidente. É assim que o senhor está vendo essa campanha desse ano de novo? A gente vai estar em volta de defender a democracia brasileira mais uma vez? Bom, é o que nós temos lido na imprensa, acompanhado rádio, televisão, nas redes sociais, ou seja, há uma tentativa de consolidar um esquema de ultradireita nesse país que passa por colocar um fim na democracia. Porque eles começam sonhando em fechar a Suprema Corte, sabe? Eles continuam falando que a urna eletrônica, sabe, permitiu que houvesse fraude, continuam desacreditando em tudo que é instituição que garanta o funcionamento da democracia. Então, essa eleição, ela certamente será uma eleição que terá como ponto alto a defesa da democracia ou não democracia. E nós vamos ter que ter competência de explicar para a sociedade o significado da palavra democracia. Porque a democracia não é uma palavra abstrata, ou seja, só o direito do cidadão votar. A democracia é para o cidadão votar, controlar o seu voto e exigir que as pessoas cumpram com o mínimo de programa que foi a razão pela qual a pessoa foi eleita. Então, nós temos que tentar saber o seguinte. Primeiro, nós precisamos defender a democracia tendo como significado o direito elementar de todo mundo ser cidadão de primeira classe nesse país. Sabe, cuidar da saúde do povo, cuidar da educação do povo, cuidar do emprego do povo, cuidar de aumentar a renda da sociedade brasileira, tentar investir o máximo que a gente puder em cultura, em lazer, porque uma das coisas que faz com que as pessoas vivam mais e mais felizes é a pessoa ter acesso às coisas que eles precisam ter. Todo mundo quer ter uma coisinha a mais. E a democracia, quando a gente fala, não é só votar. A democracia é o seguinte: eu quero votar, mas eu quero ter direito. Eu quero trabalhar. Eu quero ter uma jornada de trabalho menor do que a que eu tenho hoje, ou seja, eu não quero mais trabalhar 48 horas, 40 horas, eu quero, 6 por 1, eu quero, colocar o fim da escala 6 por 1, porque a juventude quer mais tempo para estudar, as pessoas querem mais tempo para ficar em casa. Agora mesmo acabamos de sancionar uma lei em que o homem vai ter direito a 20 dias quando nascer o filhinho, ou seja, ele vai aprender a lavar, trocar fralda, vai aprender a dar banho na criança. Tudo isso exige que as pessoas tenham mais cuidado. A parceria que tem que ter no casal. Então, eu acho que essa vai ser uma campanha. Eu terei muito, mas muito prazer de ser, dentre todos os candidatos, o único que a palavra democracia está na minha origem, está na minha vida do dia a dia. Portanto, a democracia
ela é tão importante que ela fez com que o metalúrgico virasse presidente da República, fez com que o índio virasse presidente na Bolívia, fez com que um Chávez fosse na Venezuela, fez com que um Kirchner fosse na Argentina, fez com que uma mulher fosse a primeira no Brasil, a primeira na Argentina e a primeira no Chile. Então a democracia tem um valor inestimável e nós precisamos dizer, democracia significa garantir melhoria na qualidade de vida das pessoas. Presidente, bom dia, um prazer estar podendo fazer essa entrevista aqui, dando bom dia também para toda a nossa audiência. E eu tenho uma pergunta que é o seguinte, quando o senhor assumiu esse governo, e fala-se muito pouco nisso, existia um panorama de terra arrasada, principalmente nos programas de benefícios sociais, nos programas onde o Estado oferece algum tipo de rede de proteção para as pessoas que vivem as situações mais difíceis do Brasil. Estamos falando de farmácia popular, que foi um programa que praticamente deixou de existir. Estamos falando do próprio SUS, que não teve assim um olhar. E isso é importante, presidente. Sempre quando a gente fala de SUS, mesmo o nosso campo progressista tenta falar, não, porque o SUS é uma maravilha, temos que defender o SUS, temos que defender, é uma maravilha, mas temos também saber que tem gente que vai pegar fila para fazer uma radiografia que demora 6 meses, 8 meses, 12 meses. Ficar falando que o SUS são mil maravilhas mostra que o cara nunca teve que usar nenhum serviço público. Mas o senhor encontrou terra arrasada. E aí teve que, na parte de monitoramento da parte de meio ambiente, teve que refazer tudo aquilo. Na parte de farmácia popular, refazer. Na parte de imposto de renda, atualizar a tabela e não só, levar para R$5.000 a isenção. E tudo isso reconstrói o que foi destruído e cada coisa melhora um pouquinho a vida das pessoas. Mas muita gente cobra a marca do governo, ou seja, uma coisa que mude estruturalmente e para sempre essa realidade do Brasil, que é uma realidade de enxugar gelo e sempre ver as coisas, os ricos ficando mais ricos, os pobres cada vez com menos direitos. O que o senhor pensa em buscar como marca do governo, como a maior mudança estrutural que o senhor pode oferecer para o Brasil, se o senhor conseguir um novo mandato? Você primeiro falar um pouco sobre a tua pergunta anterior. Veja, na verdade, nós pegamos esse país, era um país de terra arrasada, efetivamente. Você não tinha mais Ministério da Cultura, mais Ministério do Trabalho, não tinha Ministério de Direitos Humanos, não tinha Ministério da Igualdade Racial, não tinha Ministério da Mulher. Você não tinha nada. O IBAMA tinha 700 funcionários a menos do que 2010. Só para você ter ideia. Então, foi um trabalho muito árduo para que a gente reconstruísse. Foram praticamente 2 anos para reconstruir o país. E nós fizemos uma opção. Por isso é que nós criamos o lema União e Reconstrução, porque a gente não queria ficar falando mal do outro governo. Eu ganhei as eleições, eu tenho que governar. Eu não posso ficar só criticando outro governo, eu tenho que fazer as coisas acontecer. E nós fizemos coisas para acontecer demais nesse país. Eu depois, vocês vão receber o material, não vão ficar falando o número aqui, porque o povo nem consegue decorar todo o número que a gente fala. Mas eu vou passar para vocês um material que é importante vocês terem, porque só para você ter uma ideia, nós encontramos entre obras de escola, creche, escolas e, hospitais, quase 6.000 obras paradas. Do minha casa, minha vida, casas que a Dilma tinha começado a construir em 2014 paralisadas. 87 mil casas. E para você reconstruir essa casa, tem todo um processo. É mais difícil até do que fazer um conjunto de habitação novo. Sim. Então, muito trabalho. E eu disse o seguinte, o ano de 2026 é o ano da colheita. Nós reconstruímos, preparamos a terra, plantamos. Agora, o que eu tenho dito? Para que eu quero um 4º mandato? Para que eu preciso de um 4º mandato? Ou seja, na verdade, eu tenho na cabeça de que é importante que a gente dê um salto de qualidade, porque a gente discute muitos efeitos e não discute a causa. E eu acho que está na hora da gente discutir as causas dos problemas brasileiros para a gente poder mudar. Na educação, nós começamos a mudar. Eu tenho, só para você ter ideia, nós vamos terminar o nosso mandato com 780 institutos federais neste país. Tinha 140 feitos em 500 anos. Ou melhor, do primeiro, em 1909, até 2003, tinha 150. Nós vamos deixar 780, institutos federais. Nós, sozinhos, no nosso governo, Lula e Dilma, no PT, nós fizemos mais universidade, mais campo que toda a história do Brasil.
Isso são legados que vai ficar para o futuro, que começa a aparecer. Hoje eu já começo a encontrar procurador da República, já começo a encontrar advogado-geral da União, já começo a encontrar Defensoria Pública, pessoas que foram beneficiadas com o ProUni e com o FIES. Então isso já está acontecendo. Mas nós precisamos falar que Estado nós queremos daqui para frente. Eu, por exemplo, não quero um Estado em que a gente fique subordinado, quase que sequestrado pelo orçamento secreto. Todo mundo sabe que eu não concordo com o orçamento secreto, 60% do orçamento vai para a mão de deputado e senador. Isso não é correto. Não é correto nem para o Congresso, nem correto para o Executivo. Ou seja, nós temos que executar um orçamento porque a sociedade nos deu um mandato para governar esse país. Não é possível que você não acabe com os penduricalhos na história desse país. É preciso acabar com a promiscuidade política desse país. Sabe? Os partidos vão ter que compreender que não dá para continuar assim. Não é possível a gente continuar com essa promiscuidade em que, sabe, quase que a verdade não vale mais nada. A verdade não vale, não é levada em conta. Então, por exemplo, vamos pegar o tema segurança pública. O que aconteceu na Constituição de 88? Na Constituição de 88, a gente discutiu a questão da segurança pública. Até lá, então, eram os militares que comandavam a segurança pública nos estados. Nós fizemos uma reforma e colocamos a segurança pública na mão do governo do estado, em que a União praticamente não tem nenhum papel na segurança pública. Ela tem um fundo de 2 bilhões hoje para repassar para os estados e tem a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. E aprovou agora a lei antifacção, já sancionamos eu estou querendo que aprove a PEC, porque eu quero criar um Ministério de Segurança Pública. Porque aí nós vamos ter que definir qual é o papel da União. O papel não tem que pedir autorização para o Estado para você poder, sabe, fazer uma intervenção num crime violento, como o caso da Marielle. Se não fosse a Polícia Federal, a gente não tinha apurado aquele caso. Só resolveu com a entrada da Polícia Federal. E tem outros casos, porque tem muitos estados em que as pessoas não chegam ao fim do crime nunca. Por isso é que diminui o número de homicídio. Porque as pessoas não apuram e não resistem. Então, o que nós queremos, na verdade, é fazer uma política de segurança pública muito séria, sabe? Aumentando o número da Polícia Federal, aumentando a inteligência, cuidando da nossa fronteira, aumentando a Polícia Rodoviária Federal, colocando ela para tomar conta das estradas e criar uma Guarda Nacional. Nós temos que ter uma Guarda Nacional para pronta intervenção, sabe? Em caso de bloqueio, em caso de uma facção tentar tomar uma cidade, um bairro, uma vila qualquer. Então, eu sempre disse, para o governo federal entrar na segurança pública, nós temos que ter uma lei que defina qual é o nosso papel. E a hora que aprovar a PEC, na semana seguinte será anunciada a criação do Ministério da Segurança Pública, sabe? Inclusive com orçamento. Porque não dá para a gente cuidar de segurança também, pedindo esmola a cada 10 milhões para aquilo, 15 milhões para aquilo. Nós temos que ter um orçamento, se for necessário, um orçamento novo, se for necessário um orçamento robusto, para que a gente não fique brincando de fazer segurança. A sociedade está precisando que o governo federal entre em ação. E para entrar em ação, nós precisamos ter a aprovação da nossa PEC, senão a gente não consegue entrar. Porque hoje a segurança é quase toda da responsabilidade dos estados pela própria Constituição. Então é uma coisa nova. Nós temos que rediscutir, por exemplo, a indústria da defesa no Brasil. Não pode um país com 16.800 quilômetros de fronteira seca, com 8.500 quilômetros de fronteira marítima, com 12% da água doce do mundo, com a maior floresta tropical do mundo, com terra rara, com minérios críticos, com tanto petróleo, ser desprovido de segurança. Nós nunca levamos a sério essa questão da segurança. Eu fico brincando com meus militares, daqui a pouco um país menor resolve invadir o Brasil e nós vamos ter dificuldade. Aliás, os Estados Unidos estão com autorização para colocar bases no Paraguai. Então, hoje, o mundo está exigindo que o Brasil pense em segurança com mais seriedade. Pense na defesa do povo, não é na segurança do presidente, é na segurança de 215 milhões de brasileiros. Nós vamos ter que levar mais a sério isso. Inclusive, fortalecer a indústria da defesa, porque um país do tamanho do Brasil não pode ficar desprovido de segurança. Qualquer dia alguém resolve invadir a gente. Nós temos um cidadão no mundo que acha que é imperador. Que ele todo dia passa um Twitter, todo dia decide uma coisa, todo dia faz uma coisa, e o Brasil não pode ficar vulnerável. Nós somos um país muito grande,
com um potencial extraordinário, sobretudo agora que apareceram, sabe, o fenômeno das terras raras, que até então pouca gente conhecia, e as pessoas não sabem que a gente não conseguirá fazer bateria, sabe? Isso é uma coisa importante que eu nunca vejo nas conversas. O que são as terras raras? Explica, aproveita que a gente está com uma audiência muito grande, e por que tem tanta disputa por isso que é chamado de terras raras, presidente? Pois é, porque as terras raras têm componentes químicos, ou seja, que permite a gente criar, por exemplo, bateria, sabe, de carro elétrico, chips de celular. Ou seja, tudo que tem hoje digital vai necessitar de você utilizar terras raras. É uma espécie de minério. É um minério, é um resíduo químico que tem na Terra. E o Brasil é a segunda maior jazida do mundo. O Brasil só tem 30% pesquisado do seu território. E nesses 30% a gente tem 23%, é o segundo país do mundo. A hora que a gente pesquisar tudo, a gente vai ter muita coisa. Olha, e os países desenvolvidos querem isso. A Europa é mais democrática. Ela fala, não, a gente quer compartilhar com o Brasil, mas a gente quer transformar dentro do Brasil. Sim. Industrializar o Brasil. O Flávio Bolsonaro quer dar para os Estados Unidos o material bruto, é isso que ele declarou na semana passada. Ele quer vender para os Estados Unidos, sabe, uma coisa que é tão importante para o Brasil. É como se eu pegasse o petróleo e falasse, o petróleo não precisa ser meu, o petróleo vai ser dos Estados Unidos. É uma vergonha, inclusive, o que o Caiado fez em Goiás. O Caiado fez um acordo com empresas americanas, fazendo concessão de coisa que ele não pode fazer porque é da União. Então, se a gente não tomar cuidado, Demório, se a gente não tomar cuidado, Eduardo, essa gente vai vender o Brasil e nós não podemos permitir, sabe, que depois de levar o nosso ouro, depois de levar a nossa prata, depois de levar o nosso diamante, depois de levar a nossa floresta toda, ou seja, o que eles querem mais? O que aqueles brasileiros que têm complexo de vira-lata, que vão para o Brasil, que vão para os Estados Unidos pedir para o Trump, sabe, invadir o Brasil, que vão prometer dar para o Trump aquilo que, sabe, quem tem vergonha não oferece. E nós vamos deixar? Não, nós não vamos deixar. Isso vai fazer parte do processo da luta política. E nós, então, esse projeto de um novo Brasil, com a nova indústria da defesa, o sucesso da nossa nova indústria Brasil, Eduardo, foi muito grande. Se você souber como é que está crescendo a indústria farmacêutica no Brasil, a produção de remédio, sabe? E essa é uma coisa que nós temos que fazer com que aconteça. Ó, só para dar um número, Eduardo, quando eu voltei no Brasil, em 2023, quando eu deixei a presidência em 2010, o Brasil vendia 3.600.000 carros por ano. Quando eu voltei 15 anos depois, só estava vendendo 1.600.000. Agora já está vendendo outra vez 2.690.000. Já recuperamos mais de 1 milhão de carros. E esse mês de março agora, só para você ter ideia, nós vendemos 270.000 carros na indústria automobilística, carros e caminhões. 45% a mais do que fevereiro e 37% a mais do que março do ano passado. Ora, por quê? Porque quando os chineses entraram aqui, a indústria automobilística brasileira acordou. Fazia anos que não fazia investimento. Aí vieram aqui anunciar investimento de 190 bilhões de reais, sabe, na indústria automobilística. E na medida que o povo tem mais crédito, o povo vai comprando. Na medida que o povo compra, o mercado cresce. Na medida que o mercado cresce, gera emprego. O emprego gera renda, a renda gera mais comércio. É esse país que nós queremos prometer. É um país em que a gente está trabalhando fortemente na questão da inteligência digital. Estamos tentando fazer parceria com empresas, estamos fazendo parceria com a China. Sabe, não foi aprovado o REDATA no Congresso Nacional, mas nós achamos que o Senado pode voltar a discutir o REDATA, porque nós temos que construir os nossos data centers. A gente não pode só fazer data center com empresas estrangeiras para tomar conta dos nossos dados. Nós é que temos que tomar conta dos nossos dados. Porque um data center leva muito gasto de energia e muita água. Isso. E nós precisamos cuidar da água como uma coisa sagrada. Os Estados Unidos não querem mais lá, querem jogar para a gente, né? Esse negócio então nós vamos querer. Não, os países ricos não querem fazer no país deles, querem fazer no Brasil. Gente, é isso. E nós precisamos tomar cuidado. A gente não pode ser enganado como já fomos. Foram 400 anos levando o nosso ouro. O que ficou para o Brasil? Levaram a nossa prata. O que ficou na América Latina? Depois de tantos anos de explorado. A Bolívia não poderia ser rica? O Peru não poderia ser rico? O México não poderia. O que ficou para nós? Nada. Nada. Porque levaram, sabe? E vendiam para nós depois o subproduto muito mais valioso do que aquilo que eles levavam. O minério de ferro. Levaram a nossa Vale, levaram o nosso tudo, isso, né? É. Presidente, até janeiro desse ano, pouca gente acreditava o que aconteceria e aconteceu na Venezuela. Os Estados Unidos sequestraram, vamos usar o verbo correto, né? Sequestraram o Nicolás Maduro, entraram lá, levaram ele
para os Estados Unidos. A gente está vendo essa movimentação essa semana com a questão do Irã, e tudo isso vem da mesma pessoa, que é o Donald Trump. As ameaças a Cuba. As ameaças a Cuba, que já colocou na mira, dizendo que é o próximo, né? E Cuba numa situação dramática nesse momento, inclusive nós estivemos lá, né? O Edu esteve lá, eu estive lá em dezembro, muitos dias sem luz, o povo na rua, uma situação muito complicada mesmo. O senhor acredita ou teme e já está se preparando para caso nas eleições o Trump diga que não reconhece as eleições brasileiras? O senhor acha que é uma coisa possível de acontecer? Olha, eu pelo que eu tenho visto do Trump nesses anos, nada com ele é impossível. O dado concreto é que não tem nenhum país do mundo, eu vou repetir, não tem nenhum país do mundo que tem o direito de levantar qualquer suspeita sobre o processo eleitoral brasileiro. E vou te dizer uma coisa, Demore. A minha eleição, eu vou dar um exemplo. Eu fui, desde que tem eleição para presidente da República, ou eu fui o primeiro ou eu fui o segundo. Quando eu não fui candidato, a Dilma foi 2 vezes. Quando eu não fui, o Haddad foi o segundo outra vez. Ou seja, numa demonstração que se fosse possível roubar com a urna eletrônica, o Lula não seria 3 vezes presidente da República desse país. Não seria. Então, ninguém, nem Trump, nem Macron, nem Xi Jinping, ninguém nesse mundo tem o direito de colocar sob suspeito o processo eleitoral brasileiro, sabe, pelo comportamento da nossa justiça eleitoral e pela seriedade das urnas. Mas se ele fizer, presidente? Se ele fizer, nós vamos dizer que ele está mentindo, que não é verdade. Sabe, se ele fizer, ele vai ter um enfrentamento político desnecessário. Você acha que isso pode Porque causar quando eu contei com o Trump, Demora, eu disse para o Trump o seguinte: olha, eu tenho 80 anos de idade. Você vai fazer 80 anos dia 14 de junho, ele vai fazer agora. Portanto, nós somos 2 octogenários, a gente está conversar com seriedade a relação dos nossos países. São 201 anos de relação diplomática. O Brasil não quer briga com os Estados Unidos, o Brasil não quer briga com o Uruguai, o Brasil não quer briga com a Bolívia, o Brasil não quer briga com ninguém. O Brasil quer respeito, porque a gente gosta de respeitar. Então, os Estados Unidos têm direito, nós temos direito. Vocês têm interesse, nós temos interesse. Vamos sentar na mesa de negociações e vamos ver o que é cada um. Por exemplo, crime organizado. Eu falei para o Trump, falei, olha, você quer combater o crime organizado? Nós estamos dispostos a combater o crime organizado. Aliás, tem alguns bandidos brasileiros que estão nos Estados Unidos. Até moram em Miami. Mostrei até a fotografia da casa para ele e mandei um relatório das pessoas que nós queremos pegar que estão lá. Setor do petróleo, né? Isso. Se quiser combater, a nossa Polícia Federal está altamente preparada para isso. A nossa Receita Federal está preparada para isso. E nós estamos dispostos a não jogar fora com discussão inócua com os Estados Unidos o futuro desse país. Então, nós vamos jogar fora. Nós queremos aproveitar essa transição energética, essas coisas de minerais críticos de terra rara e fazer a revolução do século XXI que o Brasil precisa fazer. O Brasil já perdeu muitas oportunidades e nós não vamos perder mais. O Eduardo começou dizendo de política de terra arrasada. Eu, quando entrei aqui em 2003, dizia que o país estava quebrado, que a gente não ia consertar o Brasil devia para o FMI, o Brasil não tinha dinheiro para pagar sua dívida. Nós não só consertamos o Brasil, controlamos a inflação, a economia passou a crescer, pagamos a nossa dívida e emprestamos 15 bilhões para o FMI e juntamos uma reserva de 270 bilhões de dólares, o que era humanamente impossível. Nenhum cientista político acreditava que a gente pudesse juntar 270 bilhões de dólares. E por que nós tomamos a decisão de juntar? Porque a gente sabia que a reserva em dólar para nós era um colchão de proteção desse país. Sabe? E é esse colchão que nós criamos em 2005 que está sustentando o Brasil até hoje. Que a gente não é tão vulnerável como outros países. Então, nós já provamos que é possível governar esse país. Agora, é mais fácil governar esse país para 35% da população. Se você quiser tornar os pobres invisíveis, se você não quiser enxergar os quilombolas, sabe, os indígenas, se você não quiser enxergar os camponeses, você governa para 35 milhões, vai muito bem. Agora, eu quero saber governar para 215 milhões. Eu quero saber você governar enxergando os invisíveis, aquelas pessoas que você não vê, aquela pessoa que você só utiliza ela na época das eleições. Sabe? E é isso que nós fazemos. Eu tenho muito orgulho de dizer o seguinte: se os pesquisadores quiserem pesquisar, eles vão constatar um dia, pode pegar o Brasil de 1889, da Proclamação da República, até o dia de hoje.
E veja quantos presidentes na história desse país tiveram preocupação com inclusão social. Você pode pegar. O Getúlio teve com o salário mínimo em 1936, depois o Getúlio teve com a CLT em 1943. Tá? Me diga outro, a não ser nós. A história está aí para pesquisar a vida dos presidentes aqui, tem a galeria dos presidentes, devia colocar o que cada um fez, sabe, para que o povo não veja só a foto. Vê o que ele fez. Porque os pobres nunca foram respeitados nesse país. Nunca. Nunca. Então, uma das coisas que eu digo é o seguinte, olha, se tiver mais um mandato e a gente estruturar esse país, sabe, primeiro tem que ter uma profunda discussão política nesse país. Os partidos não podem continuar sendo assim. Não é possível tanto dinheiro, fundo partidário, fundo eleitoral. Eu, sinceramente, acho que isso levou à promiscuidade política nesse país. Sabe, parecia bom, mas não é bom. Sabe, eu fui defensor do fundo público. Hoje eu vou dizer para você uma coisa, tem gente do meu partido que não gosta que eu fale isso. Mas eu, sinceramente, hoje acho que o fundo partidário, o fundo eleitoral, levou os partidos à promiscuidade. É como se os presidentes dos partidos virassem presidente de banco. Ou seja, cada um quer saber quanto deputado eu votei, quanto eu vou eleger, porque aí eu vou ter mais dinheiro. Sabe? E aí você dificulta a eleição de gente nova, de quadros da sociedade, do movimento social, porque uma eleição está muito cara. Se vocês fizerem uma pesquisa e vocês podem fazer isso, que vocês sabem, são inteligentes para isso, vocês vão perceber que um deputado para ser eleito em alguns estados aí vai precisar de 40 milhões de reais. Sem dinheiro não se elege. Não se elege. E isso está na mão do presidente do partido. E aí, está na mão dos partidos políticos no Congresso Nacional. E as emendas facilitam muito isso. Com certeza. A emenda facilita. Perpetua e piora a formação ali dos quadros. Né? O cara vira dono do mandato. O cara vira dono do mandato. As pessoas novas têm pouca chance de se eleger. Pouca. Você pegar um cidadão do movimento social e querer fazer o deputado é muito mais difícil hoje. Porque está tudo marcado. Você vai ver que a renovação vai ser muito pouca. Sabe? Então, um deputado hoje ele não conversa mais com o governador, ele vai direto para o prefeito. Sabe? Então, virou uma coisa, quase que uma coisa carimbada. Faz o Pix então, se a gente não mudar isso, Eduardo, a gente não vai nunca discutir a causa dos problemas brasileiros. E eu acho que a causa da questão está na criação de um modelo de desenvolvimento econômico que leve em conta a necessidade desse país virar uma economia definitivamente desenvolvida. Nós temos todas as condições, nós temos, sabe, material humano para isso, nós temos universidade para isso, nós temos pesquisadores para isso, nós temos trabalhadores para isso. O que falta? É tomar a decisão na hora correta. E no Brasil, muitas vezes, a gente não consegue tomar a decisão na hora correta, porque nem sempre você consegue aprovar. O que nós fizemos este ano de aprovar a política tributária foi um milagre daqueles que quem não acredita em Deus pode começar a acreditar. E depois de muita conversa com o Congresso Nacional, com o Senado, com a Câmara, muita conversa, houve ajuda de muitos deputados, houve gente, inclusive de direita, que contribuiu para que a gente conseguisse aprovar minimamente essa reforma, aprovar o desconto do imposto de renda até a isenção até R$5.000. Muita gente não acreditava que fosse possível e foi possível. Então agora nós temos que discutir outras coisas mais importantes. Então, eu falo que eu não decidi que vou ser candidato ainda, mas certamente vai ter uma convenção no mês de junho e eu, para decidir ser candidato, eu vou ter que apresentar um programa. Eu vou ter que apresentar uma coisa nova para esse país. Alguma coisa para que a gente não fique só, fica o mandato, acaba com a fome, sai, aí volta, a fome está de volta outra vez. Aí fica outro, sabe? Eduardo, eu cheguei no governo, fazia 6 anos que não tinha reajuste da alimentação escolar. 7 anos tem reajuste na Bolsa dos estudantes desse país, dos pesquisadores. Então era um país abandonado, sabe? E você coloca ele em dia, porque aí nós temos que dar mérito à equipe econômica, ao Haddad, que fez um trabalho sério, difícil, mas a gente conseguiu colocar ordem na casa outra vez. E hoje você tem a maior massa salarial desde que se cometiu, você tem o maior aumento do salário mínimo, o maior reajuste do salário mínimo para os aposentados, você tem recorde de exportação, você tem a menor inflação acumulada em 4 anos da história desse país. Ou seja, está tudo bem não, está tudo ruim ainda. Porque a situação econômica do país poderia ser melhor.
a massa salarial poderia ser maior, a renda poderia ser maior. Acontece que quando nós tivemos o impeachment da Dilma, houve um retrocesso muito grande nesse país. E nós agora precisamos recompor. E para recompor tem que ter muita responsabilidade. O Eduardo começou a entrevista falando o seguinte: você sabe que eu falo tudo, você sabe que eu falo o que eu quero, tudo. Você sabe o que acontece? É que tem um momento na vida que você fala tudo o que você quer. Você pode falar. E tem um momento na vida que você só fala o que você pode fazer, você não fala o que você quer. Tá? Porque se você quer falar, você não faz. E quando você está no cargo de presidente da República, você tem que ter muita responsabilidade. Sabe? Eu, quando faço crítica ao orçamento secreto, eu sei o que o Congresso pensa do orçamento secreto, eu sei o que eu penso, mas todo mundo sabe que está errado. Todo mundo sabe que está errado. O Congresso se apoderar de 60% do orçamento, de 50%. Muitas vezes sem licitação, sem nada, só manda o dinheiro para a prefeitura. Até está sendo corrigido. O Flávio Dino está tomando medidas corretas. Mas está agora, corrigindo. né, presidente? Até ontem o cara mandava construir ginásio de esporte numa cidade que já tinha ginásio de esporte. O que não é correto é o seguinte: o presidente da República é eleito para dirigir o país e fazer as coisas acontecer. E o orçamento tem que estar na mão do Poder Executivo. Claro. Qualquer um deputado que for presidente da República, qualquer senador que for presidente da República, quando ele chegar aqui, ele vai falar: puta, sequestraram o meu orçamento. E aí, às vezes, você não tem 10 milhões para uma coisa e você tem que ter 2, 3, 6, 4, 5, 6, 7 bilhões para emenda. Não é correto. É difícil mudar, porque para mudar isso você tem que mudar a correlação de força dentro do Congresso Nacional. Só para pegar o gancho que o presidente deu um gancho aqui, definição sobre candidatura só em junho, então, presidente? Não consideramos o Lula pré-candidato nesse momento. Haverá uma definição futura ainda. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo sabe que dificilmente eu deixarei de ser candidato. Sabe? Porque vai ter uma convenção em junho e nós vamos tentar... O senhor quer? Sabe? Eu quero, não. Eu vou pleitear ao PT a necessidade da gente reconstruir uma aliança política forte para que a gente não permita que os fascistas voltem a governar esse país. Sabe? Esse é o papel que eu tenho para jogar agora. Perfeito. Sabe? E tenho o quê? Qual é a vantagem que eu tenho? Eu tenho um acúmulo de experiência que ninguém tem nesse país. Não tem nenhum político que tenha a experiência que eu tenho nesse país. Sabe, eu digo sempre, essa é a vantagem de ser longevo, é que você adquire experiência. Então, eu tenho muita experiência e de viver muitas coisas difíceis. Eu vivi a crise de 2008. Não foi uma crise fácil quando teve o subprime nos Estados Unidos. E eu disse aqui no Brasil vai ter uma marolinha. Vai ser o último país a receber a crise e vai ser o primeiro a sair. E aconteceu isso. E terminou o mandato com a economia crescendo de 7,5%. Hoje eu estou com uma preocupação, que você deve saber, Eduardo. Eu estou com preocupação com o endividamento do povo brasileiro. Sabe? Uma das razões do endividamento é que o povo ganha pouco. Então, quando ele ganha pouco, ele fica com dívida mais rápido. Mas a outra que a gente tem é a necessidade do povo ter acesso às coisas que são oferecidas. Sabe? Mas nesse sentido do povo brasileiro estar endividado, eu vou aproveitar e lhe fazer uma pergunta 100% direta. E pode me dar sugestão também. E sugestão, já vem com uma sugestão, que a sugestão é a seguinte: por que a gente não proíbe as bets? E eu lhe explico. As bets, a gente está vendo agora, e isso investigações da Polícia Federal, nesses ataques que tiveram ao Banco Central de vários sites, etc. Esses sites todos financiados pelas bets. A gente vê parlamentares, ministros do Supremo, pessoas do Judiciário viajando em jatinhos de bets, etc. No mundo inteiro, eles são grandes financiadores da extrema-direita. Boa parte da população brasileira está, hoje em dia, devendo por causa das bets. Estamos falando de 20%, 30%. E um problema maior, as mulheres que não eram envolvidas com a questão das bets, passaram mais de 40% dos apostadores hoje são mulheres, que são quem recebe os benefícios sociais. Não é nem um cassino, porque se fosse um cassino, você ainda podia falar, tem um garçom trabalhando, construir o prédio. É digital, é ficar apertando o botão. Eu desafio uma pessoa a falar uma coisa de boa, uma só coisa de boa, que as bets traem. Por que trazem para o país? Por que a gente não proíbe de uma vez por todas as bets? Obrigado pela sugestão, obrigado pela pergunta, porque faz acho que 15 dias que eu tenho discutido esse negócio das bets. Sabe? Eu tenho discutido exatamente isso.
Se as bets causam mal, que a gente acha que causa, por que a gente não acaba com as bets? Ou você regula para que não tenha tantas bets no Brasil, que você possa ter algumas, se é que tem alguma serventia. O futebol não pode prescindir das bets, mas o futebol viveu um século e meio sem as bets. Sabe? Então, nós estamos tentando discutir isso, querido. Estamos tentando discutir porque, inclusive esse país religioso como é, ou seja, eu passei toda a minha vida ouvindo dizer que não era possível ter jogo de azar, não era possível ter cassino, o jogo do bicho era contravenção, não sei das contas e tal. Hoje, o cassino está dentro da sua casa, com o seu filho de 10 anos, com o seu neto de 11 anos, com a sua neta, com sua filha, utilizando o celular do pai, que é contra o jogo de azar, gastando dinheiro desnecessário, enricando as bets. É isso que está acontecendo. Então... E vai quase tudo para fora do Brasil. Hein? E vai quase tudo para fora do Brasil. E nós estamos discutindo muito a sério isso. Eu quero dizer para você, alto e bom som, olhando para a Câmara ali. O Stuka colocou ali, Câmara Principal. Então, estou aqui vendo a Câmara Principal. Eu quero dizer o seguinte, se depender de mim, presta atenção, se depender de mim, a gente fecha as bets. Se depender de mim. Obviamente que depende do Congresso Nacional, depende de uma discussão. Ontem eu fiz uma reunião muito longa aqui. Sócio de bet, presidente, eles não eu vão sei, votar. Eu sei. A gente está olhando para o Congresso daqui dessa sala, presidente. Eu sei que eles financiam, eu sei quem tem... Voa em jatinho, eu só não posso, eu poderia até citar nomes, eu não posso citar nomes, porque eu não sou juiz e não sou policial, eu não posso citar nome. Mas todo mundo sabe quem são os deputados que estão envolvidos nisso, quem são os partidos que estão envolvidos nisso, quem são os senadores, todo mundo sabe. Então é o seguinte, não é possível a gente continuar com essa jogatina desenfreada nesse país. Não é possível. E isso leva a sociedade a cometer desvio, ou seja, porque todo mundo, Eduardo, todo mundo quer ganhar um dinheirinho a mais. Porque também quando a pessoa está viciada no jogo, não é... Só temos que tratar isso como uma questão de saúde. Saúde, total. Saúde. Eu conheço pessoas que perderam o carro, conheço pessoas que perderam casa. Então, pessoas que se matam. Isso. Então, veja, nós temos que ter coragem de dizer. Nós agora aprovamos a questão digital, a ECA digital, que é, possivelmente, a regulamentação mais séria em qualquer país do mundo para tentar controlar a influência digital na cabeça de adolescentes, sobretudo, com muita gente sendo vítima, de ofensa, de bullying, de mutilações, É duro fazer? É. Vai ter gente que vai ter contra, vai, mas quem não quiser, arrumar confusão, não entra na política. Porque sempre vai ter alguém contra e alguém a favor. E nós temos que ter coragem de dizer o que nós queremos. É possível melhorar o país, mas daí também melhorar a nossa qualidade. Quando eu digo a nossa qualidade, eu estou dizendo todo mundo. É preciso melhorar a qualidade da classe política desse país. Porque tem muita coisa podre nesse país. O crime organizado está em tudo quanto é lugar. O crime organizado está na política, está no futebol, está no judiciário, está na religião, está em tudo quanto é lugar. Então, ou nós fazemos um pacto para que a gente consiga resolver esse assunto, ou nós vamos continuar sendo um país... Quase deu certo. E eu tenho muito orgulho. De, nos meus 2 mandatos, nos 3 mandatos, o país deu certo. O país cresceu, se desenvolveu, gerou emprego, Como agora, o menor desemprego da história desse país desde que a gente mede. É suficiente, não é? Eu sei que tem muita coisa para fazer. A dívida do Estado brasileiro com o povo brasileiro é de tal magnitude que a gente pode fazer muita coisa durante muitos anos que a gente ainda vai estar devendo alguma coisa para o povo brasileiro. Porque são séculos de abandono. Séculos. Você já se perguntou por que o Brasil foi o último país da América do Sul a ter uma universidade federal? Eu conto sempre o seguinte, Sempre conto o seguinte, a República Dominicana foi descoberta em 1492. Em 1532 já tinha a sua primeira universidade, em Santo Domingo. A do Brasil, que foi descoberta em 1500, a primeira foi só em 1920. 420 anos. Por que demorou tanto tempo para o Brasil, ter uma universidade federal? Um projeto, né? Porque o povo pobre não precisava estudar. Ele tinha que cortar cana, tinha que ser garimpeiro, tinha que trabalhar,
sabe, ou no máximo ser ajudante de pedreiro para construir ponte em São Paulo, que era esse o slogan que falava com a gente nordestino. Não, e as pessoas hoje têm valor, as pessoas querem estudar, as pessoas querem viver bem, as pessoas querem passear, as pessoas querem ter acesso às informações, as pessoas querem usar isso aqui, que isso aqui de vez em quando prejudica também as pessoas, porque as pessoas estão virando algoritmo. Você que é especialista nisso, Eduardo, as pessoas estão virando algoritmo. O sentimento está saindo de dentro das pessoas. A solidariedade, a fraternidade está desaparecendo. Ou seja, você, para contar uma mentira, você não tem que explicar a mentira. Agora, para explicar que não é verdade, você tem que explicar. E aí é que a mentira vai ganhando corpo, facilidade. Vocês devem sofrer isso, sabe, com essa televisão de vocês aí, muitos ataques, muitas mentiras, e a gente tem que ter paciência. Eu aprendi uma coisa, Eduardo, que é o seguinte: eu não tomo decisão com 39 graus de febre. Não existe nada que me obrigue a tomar decisão agora. Eu tenho que pensar. Eu sempre converso com uma pessoa, com outra pessoa, pergunto para um, pergunto para outro, porque eu sou daquela parte da humanidade que não sabe tudo. Às vezes eu não sei quase nada. E pelo fato de eu não saber quase nada, eu gosto muito de perguntar. Eu gosto muito de ouvir opiniões. E tudo que eu faço, você pode ter certeza que tem várias opiniões ajudando que eu tome a posição mais correta. É assim que eu aprendi a fazer política, é assim que eu faço política, e é por isso que os meus mandatos vão dando certo. Eu vejo editoriais criticando o governo, porque o governo não tem proposta, porque o governo não tem... Ou seja, é o seguinte: quem é que já teve mais proposta do que nós nesse país? Então eu tenho orgulho. Quem é que mais demarcou terra indígena? Foi o Lula. Quem é que mais demarcou terra quilombola? Foi o Lula. Quem é que mais fez reservas, sabe, de área de reserva? Foi no governo do PT. Quem é que mais diminuiu as queimadas, o desmatamento? Fomos nós. Ou seja, isso é a base para a gente dar um salto de qualidade e reconstruir o Brasil. Tá? Você não vai fazer isso sem você investir numa coisa chamada educação que vocês tiveram. E quando eu digo para as pessoas, quando eu tenho obsessão pela educação, não é só porque eu não tive educação, é porque eu acho que sem educação a gente não vai a lugar nenhum. A educação, ela não faz da pessoa ser inteligente. A pessoa é inteligente, sabe, já de berço. A educação dá conhecimento para ela. Sabe? Se juntar a inteligência com o conhecimento que tem, a pessoa fica super bem exaltada. Sabe, quem sabe vira o Demório, quem sabe vira o Eduardo Moreira, sabe, quem sabe vira o Sidônio, vira o Stucker. Mas o dado concreto é esse. A minha obsessão é que eu acredito que esse país dá certo. Aí entra na questão internacional. O mundo hoje... Eu escrevi um artigo esses dias que foi publicado na França, publicado na Rússia, publicado na China, e não foi publicado nos Estados Unidos e na Inglaterra, tentando fazer uma pergunta: para que serve o Conselho de Segurança da ONU? O Conselho de Segurança foi criado em 1945 para que os 5 membros poderosos, vencedores da Segunda Guerra Mundial, mantivessem o mundo em paz. Quem é que faz guerra hoje? São os 5 países que são responsáveis pela manutenção da paz. Eu lembro que em 2022 em 2002 eu estava eleito presidente, o Bush me chamou para ir aos Estados Unidos. E ele queria que o Brasil participasse da guerra do Iraque. A obsessão dele de matar o terrorista, de matar tal. E ele falou: presidente Lula, se o Brasil entrar na guerra contra o Iraque, o Brasil vai ajudar a reconstruir o Iraque. Eu falei: mas presidente, veja, eu moro a 14 mil quilômetros de distância do Iraque. Eu não conheço Saddam Hussein. Ele nunca fez nada para mim. Eu vou destruir o que está construído para reconstruir? Não, essa guerra não me serve. Em termos de empresa mesmo, né? De botar as empresas brasileiras reconstruir. Ou seja, o plano estava claro: você destrói para construir e ganhar dinheiro em cima. Então eu falei: o presidente Bush, deixa eu falar com você, a minha guerra no Brasil é contra a fome. Eu tenho 54 milhões de pessoas passando fome, eu quero acabar com a fome. E acabamos. Fiquei 15 anos fora, eu voltei e tinha 33 milhões de outra vez. Em 2 anos e meio acabamos com a fome. Então, essa é uma coisa importante que, se você não fizer, Eduardo, você não dá o passo seguinte. Sabe, seria muito fácil se a gente não quisesse enxergar as pessoas pobres. Seria muito fácil se você desse. Você conhece, você já visitou acampamento, já visitou. É muito fácil não querer enxergar aquelas pessoas que estão longe, têm dificuldade de fazer manifestação, os pobres não vêm aqui em Brasília fazer passeata. Ou seja, mas é você
que tem que ir lá, porque se você não pensar com o coração, você não cuida dessas pessoas. Não cuida, não vem ninguém aqui no gabinete pedir para você cuidar dos pobres. As pessoas vêm pedir dinheiro para os ricos. Liberar dinheiro não sei para quem, liberar dinheiro não sei para quem, sabe? Contra aumento de imposto. As pessoas não discutem o que a gente faz com o imposto que a gente arrecada. São quase 400 bilhões de reais em política de inclusão social. Então, eu tenho muito orgulho do que nós estamos fazendo e isso vai aparecer na campanha. Vai aparecer na campanha. Eu quero que o povo saiba, depois o povo decide. O povo é soberano. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: no meu mandato, quem ganhar as eleições toma posse. O senhor passa a faixa, inclusive, né? Pode ser o meu maior inimigo. Se ele for eleito democraticamente, eu estaria aqui para colocar a faixa nele. Sabe? É isso. Porque se nós não fizermos esse comportamento civilizado, a gente não leva as pessoas a ser civilizadas. O mundo está muito nervoso, está muito irritado, as pessoas estão muito, sabe, intolerantes. Alguma vez eu vi uma notícia, um cara xingou o Chico Buarque num restaurante. Eu falei, puta, que país que a gente está, um cara que tem coragem de xingar o Chico Buarque num restaurante, esse cara deve ser um Hitler, sabe? Porque um ser humano normal jamais faria isso, até pelo... Vamos supor que ele não gostasse do Chico. Mas se você não respeitar a figura do Chico, se você não respeitar o gênio que ele é, e você pode ofender ele, ofender o Gilberto Gil, ofender o Caetano Veloso, ofender as pessoas mais importantes que nós temos. Ô cara, eu fui no enterro do Pelé. Não tinha um jogador famoso no enterro do Pelé. Olha só. Tinha um jogador famoso. Não tinha um da seleção brasileira. Por que você acha isso, Clemente? É? Por quê? É porque o Pelé não quer dizer nada para eles. Essa meninada, sabe, que joga 10% do que joga o Pelé e ganha 100 vezes mais do que ganhou o Pelé. Eu lembro que o Pelé, no auge dele, cara, no auge do Pelé, no auge, 62, 63, sabe? Quando até eu, corintiano, ia ver o Santos jogar para ver o Pelé jogar. É verdade, eu ia ver o Pelé ganhar do Corinthians, porque eu queria ver o time do Santos jogar. Puta, esse cara tinha... Sabe qual era o patrimônio dele, Eduardo? Um depósito de material de construção em Santos. E ele tinha como sócio um tal de Pepe Gordo que roubou ele. O maior jogador que o planeta já conheceu. Um moleque desse, sabe, com 20 anos de idade, com 18 anos, já ganha mais do que o Pelé ganhou. E aí, se você não cuidar da formação da cabeça dessa pessoa, você pode formar um bom jogador, mas você não forma um bom cidadão. Um cara que reconhece o valor de uma nação, de uma pátria. Sabe, o cara que conhece o valor da sua bandeira. Então, essas coisas é que eu fico pensando, quando é que a gente vai fazer com que esse mundo volte a ser um mundo minimamente civilizado? Quando o senhor fala de cuidar, ontem aconteceu uma coisa, eu fiquei muito chocado com o que aconteceu e, para mim, eu vi aquilo como uma alegoria do que o mundo está se tornando. Estava vindo aqui para Brasília, né? A nossa entrevista aqui cedo, então eu tive que vir ontem à noite. E aí a companhia aérea chamou todas as pessoas que iam embarcar no avião para as diversas filas, tem diversos grupos. E o primeiro grupo sempre é o prioridades por lei. São mulheres grávidas, são pessoas muito idosas, algumas pessoas com deficiência. E tinham todas essas, era uma fila bem grande de pessoas que eram prioridades por lei. E tinha a fila dos clientes black, que não são os clientes negros, porque esses vão na última fila normalmente, mas pelo menos andam de avião hoje em dia, porque não andavam antes. É o cliente cartão black, que são os ricos, os clientes que pagam a tarifa mais cara. Pela primeira vez na vida, eu vi a empresa chamando os clientes black antes dos clientes prioridades por lei. Aí eu parei para pensar e até falei, poxa, moça, isso está errado. Está escrito prioridade por lei. Que prioridade é essa que vem em segundo lugar? Se vem em segundo lugar, não é prioridade. E, principalmente, onde é que está a preocupação com as pessoas? É um senhor de 80 anos, de 90 anos, é uma mulher grávida, outra com um filho no colo. E aí eu falei, esse é um mundo onde o dinheiro vem antes da lei.
E a gente está vivendo um momento no Brasil onde essa questão da corrupção veio muito à tona por causa dessa questão do Banco Master, que é um escândalo. Ô, presidente, imagina gastar 900 milhões de reais em festas e viagens num golpe, com várias figuras famosas envolvidas. E aí a gente fala o seguinte, caramba, a corrupção está aparecendo. E o senhor deve viver esse paradoxo, que é o seguinte, corrupção, quanto mais você investiga, mais ela aparece. Então, por incrível que pareça, os governos que mais investigam a corrupção pagam o preço de aparecer muita corrupção no governo. Fácil é fazer que nem o Bolsonaro fez, que é o seguinte, não investiga nada, não vai aparecer nada. E pelo contrário, não é que só não aparece, vai crescendo. Esquema do INSS, o Roberto Campos Neto lá aprovando as coisas todas do Banco Master, etc. A Polícia Federal começa a investigar, começa a aparecer. Mas aí eu lembro da fila de ontem, tá aparecendo um monte de gente, tá aparecendo um monte de contrato milionário. Está aparecendo um monte de golpe e roubalheira, mas o dinheiro vem antes da lei. Quando é que a gente vai começar a ver no Brasil essas pessoas serem punidas e as pessoas voltarem a acreditar que a lei vem antes do dinheiro? Eduardo, ontem completou 8 anos que eu fui preso. E para mim é uma data muito significativa porque eu tomei uma decisão de ir para a Polícia Federal para me entregar, quando eu poderia ter saído do Brasil, quando eu poderia ter ido para uma embaixada. E eu tomei a decisão porque eu disse, só eu sei a verdade. Eu e Deus. Então, se eu sair do Brasil, eu vou aparecer com uma cara de foragido, sabe? Eu vou gerar desconfiança, eu vou me entregar porque eu quero provar quem são as pessoas que estão me condenando. E fiquei 580 dias lá. Nem os meus acusadores nunca colocaram uma palavra de erro que eu tinha feito da sentença. O meu crime foi um ato indeterminado, que até hoje eu não sei o que é isso. Pois bem, está cheio de gente que todo mundo sabe que cometeu crime e essa gente não vai preso. Porque o cara que tem muito dinheiro para pagar um advogado, ele vai protelando. E também o Poder Judiciário nem sempre age com a correção que precisaria agir. Então, veja, quando uma empresa age como uma empresa dessa age, é porque ela está botando fé na impunidade. Ela fala, não, eu estou cuidando dos ricos, ninguém vai se importar comigo aqui, os pobres ficam aí. Não. Pois você vai saber, eu vou descobrir, se eu não quer falar essa empresa, eu vou descobrir quem é essa empresa, sabe? E o Ministério da Cidade, e o Ministério do Porto e do Aeroporto e a ANAC vão ter que cuidar e colocar uma placa muito grande. Primeiro, são essas pessoas. Segundo, essas pessoas. Quem tiver mais saudável, que tiver, sabe, comido bem, almoçado bem, jantado bem, pode ficar um pouquinho na fila. Os desvalidos é que tem que pegar o lugar, o primeiro lugar. E tem que ficar visível, porque é uma questão de educação, é uma questão de respeito. Mesmo quando você não tinha lei, a sociedade era mais civilizada. Só passa na frente, senhor, por favor. Eu falo do tempo em que você entrava no ônibus, entrava uma mulher, qualquer que fosse a mulher, podia ser nova, velha, gorda, magra, você dava um lugar para ela. Era uma questão de respeito, entrava um velhinho, você dava um lugar para ele. Hoje, se pudesse, você disputa a vaga com a mulher e senta no lugar dela. Não deixa sentar, é uma falta de respeito, é uma falta de educação, é uma incivilidade que não está explicado. Então, essas coisas nós vamos ter que trabalhar muito para mudar. Eu sei o que é essas coisas, porque eu já passei por muitas privações, eu sei como é que o povo é tratado. Mas você não pode permitir isso. Nós temos que ter consciência do seguinte, olha, no Brasil tem governos estaduais que escondem os homicídios. Aí, quando você pergunta quantas pessoas foram assassinadas, pouca, porque não foi registrado, não apuraram. No nosso governo, o meu diretor-geral da Polícia Federal e meu ministro, tanto o Flávio Dino quanto o Lewandowski, agora o meu amigo Hélio, sabe o seguinte, olha, é o seguinte, não tem limite para apurar corrupção. Não tem limite. Seja quem for, envolva gente do governo ou não, tem que apurar. Porque a sociedade tem que saber quem é o sacana que está tentando ganhar dinheiro às custas, sabe, do povo brasileiro.
Vamos pegar o caso do Banco Master. Ou seja, esse dia perguntei para uma pessoa importante nesse país aqui, por que você nunca publica o nome do Roberto Campos? Isso. Ou seja, o Ilan, que era o ex-presidente do Banco Central, recusou reconhecer o Banco Master. Isso. 2 anos depois... 2 anos não. Isso foi em fevereiro. Em setembro, sabe, o senhor Roberto Campos legalizou o Banco Master. E todas as falcatruas que vêm na árvore genealógica do Banco Master tem quem? O governo Bolsonaro, o Guedes e os ministros deles. A imprensa dá atenção para isso, né, presidente? É só você mostrar, que você vai perceber que há uma tentativa de esconder o verdadeiro... Sabe, qual é a serpente que pôs o ovo? É o senhor Roberto Campos. Eu quero trazer do seu lado humano um pouco. O que o senhor, quando vê um escândalo do tamanho desse Banco Master, com tanta gente envolvida, com milhões de brasileiros aposentados, etc., perdendo todo o seu dinheiro do Estado colocando, o que o senhor sente hoje, depois de já ter visto um monte de corrupção? Isso normalizou para o senhor? Pô, que saco, mas faz parte, não sei o quê. Ou isso, quando o senhor vê um escândalo como esse do Banco Master, isso tira o teu sono, te deixa indignado? Como é que o senhor se sente? Eu fico indignado. Você pode conversar com o meu pessoal da Fazenda, você pode conversar com o Galípolo, eu fico indignado. Porque, veja, a boca pequena, se você descer e andar ali naquela prata, você vai encontrar gente que sabe. Qual é o deputado que está envolvido nisso? Qual é o deputado, o senador que está envolvido nisso? Qual é a autoridade judiciária que está envolvido nisso? Você sabe. Mas parece que a coisa, não anda. No caso do meu processo, o meu processo andou como se fosse um avião caça. Porque era preciso colocar o Lula na cadeia para ele não disputar as eleições. Mas não é mais assim agora. Então nós precisamos também, nós precisamos ter uma discussão profunda sobre o papel do Poder Judiciário nesse país. Porque, veja, hoje os governadores todos se queixam. Ou seja, a polícia prende um ladrão. Dependendo da fama do ladrão, ele é solto no dia seguinte. Às vezes o ladrão está numa cadeia, o ladrão pede para ir numa cadeia, ele é liberado para ir para aquela cadeia. Ou seja, é preciso que haja um novo comportamento da sociedade, aí nós temos que envolver o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, todo mundo. Vamos pegar a questão do feminicídio. A quantidade de violência contra a mulher. Aí o cara acha normal, aquele brutamonte no elevador, dá uns 60 socos na cara da mulher, ele acha que é ser humano. Aquela moça arrastada que teve as pernas amputadas e depois veio a falecer também, né? Eu tive a mãe dela, rapaz. A moça ia voltando para casa do trabalho, o cara acha que tem um direito de dizer, não aceitar um não. Você sabe que essa coisa é um negócio tão podre. Quando eu era mais jovem, você ia num baile, tinha um negócio assim, você ia tirar uma moça para dançar, se ela não quisesse dançar com você, ela não podia dançar com outro, naquela mesma seleção. Ela tinha que esperar a seleção, porque se ela dançasse com outro, o cara que foi recusado ia brigar com o cara que estava dançando com ela. Veja o machismo impregnado na nossa cultura, no nosso DNA. Por isso é que eu fiz o pacto aqui, tentando mostrar, nós temos que educar os homens, porque quem é violento é o homem. É o homem que bate na mulher. Você não tem histórico da mulher batendo no homem. Até porque ele teria vergonha de apanhar da mulher. Você não tem esse histórico. Mas o histórico é do homem bater na mulher. O homem acha, que a mulher não pode chegar à tarde, que a mulher não pode ir comer uma pizza com a amiga, que a mulher não pode ir tomar uma cerveja, que a mulher não pode chegar. Se ele chegar, a mulher não estiver em casa, ele já vai brigar com ela. Se o almoço não estiver pronto, a gente ele vai brigar com ela. É como se ele fosse dono, proprietário. Então nós temos que nos educar. E aí, Eduardo, eu vou ao seguinte, nós temos que começar da creche à universidade. Educar o ser humano homem, para ele saber que ele não é dono da fêmea. Ele não é dono da mulher. Ele pode ser, no máximo, um parceiro, se ela quiser, porque ele trata ela bem. E aí criar consciência na mulher também, que ela não é obrigada a viver com alguém que ela não gosta por dependência financeira. Por isso que eu aposto muito na educação da mulher. Se ela tiver uma profissão, se ela estiver no mercado de trabalho, ganhando o salário dela, se o cara se meter a besta, ela manda o cara para fora de casa. Então, eu vou te dar um número aqui, Eduardo. Em 4 anos,
No governo Bolsonaro, a Polícia Federal fez 6.500 operações. No nosso governo, sabe, até agora foi feito 10.002 operações. Sendo que a maioria do governo Bolsonaro, eu lembro muito bem, era contra tráfico de drogas. Não era corrupção na política. Porque agora é o seguinte, agora é palavra de ordem, tá? A Polícia Federal tem independência na sua ação, sabe? E a gente não se mete na apuração, não. Quem tem que investigar é o seguinte, sabe? O que eu digo para os delegados, não mintam, não façam pirotecnia, porque quando vocês acusam uma pessoa publicamente sem prova, vocês destroem a vida da pessoa. A pasta não volta para então é dentro. Preciso ter respeito. Eu fiz uma reunião aqui nessa sala que eu estou dando a entrevista com 27 superintendentes. Eu disse para ele, olha, vocês têm independência para vocês trabalhar e vocês sabem que não é meu primeiro mandato como presidente. Agora, a única coisa que eu peço para vocês é o respeito. Respeito ao ser humano. Se vocês desconfiam, primeiro apure. Quando apurar, divulguem. Porque se vocês divulgarem se apurar, vocês estão jogando a família no lixo, vocês estão jogando o filho no lixo. Vocês não sabem o que acontece com a família, uma criança na escola. O senhor está falando da questão de vazamentos de informações da Polícia Federal. Vazamento de informação, não é nem vazamento. Vazamento a gente fala porque é um termo... Claro. É direcionado. De tentar proteger o canalha que deu a notícia porque queria dar. O senhor acha que vão ser... O que vai acontecer com as pessoas responsáveis pelo caso Maistra? O que você acha que daqui a 2 anos, quando a gente estiver conversando, a gente vai estar falando sobre essas pessoas, falando que elas estão soltas, ficaram um tempinho... Ou você acha que a gente vai ter uma punição exemplar? Olha, eu acho que vão ter que ter uma punição exemplar. Eu acho. Você não pode permitir Independente de quem for. Independente de quem for, cara. Independente de quem for. Se tiver governador envolvido, se tiver prefeito envolvido, se tiver deputado envolvido, se tiver senador, se tiver presidente da República, se tiver... Quem tiver envolvido tem que pagar o preço. Senão a gente não educa a sociedade. De que ser honesto é obrigação. Ser desonesto é um desvio. Então, se a gente não criar essa cultura, onde é que a gente vai parar? Nós não vamos parar nunca, cara. Então, olha, às vezes eu fico um pouco desanimado, porque você trabalha, você luta, o cara levanta 5 horas da manhã para ir para o trabalho, trabalha o mês inteiro, recebe 2 contos e 500, sabe? E depois ele vê no jornal tanta gente roubando, tanta gente pegando o dinheiro, tanta gente... Vai explicar para o motorista de Uber que está tudo certo. E aí, Eduardo, às vezes eu fico meio irritado, porque nós descobrimos o caso da Previdência Social. Foi a Polícia Federal e a Controladoria Geral da República que descobriu aquele caso. A fraude do INSS. A fraude. Esse dinheiro foi devolvido já, Eu era favorável que o PT fizesse a CPI. Porque se a gente não fizesse, eles fizeram. Eles começam a inventar. Nem o nome deles, que era autoridade na época, foi convidada. Aparece o nome do jornal. Eles tentaram fazer uma briga política, porque são 2 candidatos a senador, o relator e o presidente. E tentaram envolver todo mundo do nosso lado. Sabe? O Banco Master. Eu também acho o seguinte, cara, se tiver que ter o CPI, que tenha. Que traga o senhor Roberto Campos para prestar um depoimento. Que traga os diretores dele, que traga o pessoal do Vocaro todo, traga. Sabe? Prestar um depoimento com testemunha. Ele jurando não mentir, porque a delação... Porque essa turma nunca presta. Americanas, nenhum dos donos das Americanas veio prestar depoimento. Ficou tudo no exterior, né? Rico não presta depoimento. Não foram nem convidados. Hein? Não foram nem convidados para a CPI. Pois eu fazia questão de prestar depoimento, eu não me recusei a prestar um depoimento. A Polícia Federal me intimava, eu vim aqui prestar depoimento. Porque se a gente não fala o que a gente pensa, eles falam o que eles imaginam. E muitas vezes eles fazem relatórios mentirosos. Então tem gente que fala, o Vocaro não pode fazer delação. O do Vocaro pode fazer uma delação, a delação é sempre delicada. Porque ela tem que ter, sabe, mais gente acompanhando a delação. Porque pode ser uma delação comprada. Delação combinada. Uma delação... Eu não esqueço nunca um depoimento do Léo, da UAF, Léo Pinheiro. no meu caso. O Léo que era um grande parceiro, viu? O Léo era um bom homem, um bom empresário. Eu lembro que ele trocou de advogado e ele já tinha prestado 3 depoimentos e dito que não tinha nada comigo. Aí no 4º depoimento ele falou, o apartamento é do Lula. Aí o Cristiano perguntou, escuta aqui, você já prestou 3 depoimentos e disse que não era, agora é por quê? Porque meu advogado mandou.
Simplesmente assim. Meu advogado mandou. Então, é preciso ter cuidado com delação. É preciso ter cuidado com delação. Só para deixar claro que muitas pessoas esquecem. Léo Pinheiro, que era sogro do Pedro Guimarães, que foi presidente da Caixa Econômica Federal. Uma relação que as pessoas não falam. Ou seja, a pessoa que mudou o depoimento que levou o senhor para a prisão, inventando um fato que nunca tinha falado antes, ele foi solto depois disso e o genro dele assumiu a presidência da Caixa Econômica Federal no governo Bolsonaro. Só estou falando fatos aqui para que as pessoas saibam de fatos. Mas, Eduardo, então, eu acho, querido, eu fico feliz quando eu vejo o programa de vocês, porque é preciso mais gente falando a verdade nesse país. Eu sei que às vezes vocês são xingados, tem gente que fala, pô, essa tal dessa ICL é do governo nada. Ao contrário, o pessoal me critica quando eu critico o governo, hein? Quando eu faço crítica ao governo, o pessoal cai em cima de mim. Se você criticar o governo naquilo que o governo fez de errado, você está de parabéns. O que às vezes a gente fica chateado é quando há uma condenação de uma inverdade. É verdade. Sabe? Mas se a gente errar, tem que dar o cacete mesmo. Não tem nem. Eu jamais pedirei para um jornalista, sabe, não dizer uma coisa que for verdade. Se for verdade, aconteceu, publica, não tem problema. Não invente, mas publica. Dizer aqui, nenhuma pergunta aqui foi combinada. Zero. E eu estou falando isso porque em várias entrevistas que eu fiz com autoridades até hoje, eles só aceitam fazer a entrevista se mandar antes as perguntas. Nenhuma pergunta que a gente está fazendo para o senhor aqui foi combinada antes. Eu tenho dito para todo mundo que eu dou entrevista aqui, todo mundo diz, olha, a entrevista é sua, você não tem censura, não tem pergunta difícil. Você pergunta, se eu tiver competente eu respondo, se eu não tiver eu não respondo. Tá? Porque é o seguinte, nós estamos no ano da verdade, esse país esse ano tem que ser o ano da verdade. Ou seja, mentir é proibido. Inventar candidato para contar mentira, sabe, não vai dar certo nesse país, porque eu tenho convicção de que a verdade vai prevalecer nesse país, a democracia vai prevalecer. Sabe? E uma coisa importante é o seguinte, sabe? Você pega a primeira fase do Banco Master, na verdade o banco já foi fechado, correto? O banco já foi fechado. O Vocaro está preso. Mas não foi resolvido tudo ainda, porque é preciso saber nessa árvore genealógica, sabe, do Banco Master, quem está tudo envolvido. É isso. Inclusive, se alguém mandava no Vocaro, né, presidente? Porque talvez não seja ele o cabeça dessa história, né? Dizem que tem gente que mandava no Vocaro. Então. Não, porque, veja, uma promiscuidade política nisso. Presidente, eu não fico comentando as coisas, porque não é o papel do presidente da República. Mas, veja, eu vejo notícia no jornal, coisa que eu não acredito. Coisa que eu não acredito. Sabe, a cara trazendo mulher da Suíça, da Suécia, nego fazendo orgia, sabe, nego pegando avião e, sabe, é um escárnio tão grande, tão grande, sabe, que isso não prejudica apenas as pessoas que participaram disso, prejudica a sociedade brasileira como um todo. A credibilidade no país como um todo, é isso mesmo. Então, presidente, e é difícil. E todo mundo sabe que se você chegar numa rodinha, no bar de noite e for jantar, e você sentar perto de qualquer pessoa de terno e gravata, ele vai saber, não, fulano de tal estava envolvido, fulano de tal estava envolvido. Exato. Os nomes estão aí, né? Presidente, a gente está sentado aqui numa sala e, olhando pela janela, a gente vê o prédio, né, do Supremo Tribunal Federal. Como o senhor vê, como o senhor falou, o envolvimento das pessoas no caso Master, cada uma tem um envolvimento específico, né? A gente sempre fala que o fulano lá não é igual ao ministro, quer dizer, cada um tem o seu papel nessa história. E a Polícia Federal vai ter que individualizar caso haja os crimes de cada um. Em termos institucionais, mesmo que não haja nenhuma relação criminosa entre o Banco Master, Vocaro e até ministros do Supremo, como o senhor vê essa relação de voos em jatinho, de parcerias de escritórios de advocacia com os ministros? O senhor acha que isso prejudica a imagem de um Supremo que saiu muito fortalecido na defesa da democracia na questão do golpe de Estado, por exemplo? Prejudica a imagem, prejudica. Olha, obviamente que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Veja, porque é muito simples, você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E num ano político em que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você construiu uma biografia histórica nesse país,
com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vocaro jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar, qualquer coisa. Alguma coisa que passe para a sociedade, uma firmeza, sabe, que ele tem. Que ele tem. Agora, eu também sempre tento separar o caso da Suprema Corte do Vocaro. Primeiro, nós temos que pegar a bandidagem do Vocaro. Sabe? Já ele está preso. Mas ainda tem um monte de coisa a ser descoberta. O dinheiro, sabe, dos estados no BRB, sabe, envolvimento do BRB nisso, 12 bilhões que ninguém sabe de onde veio, que não presta conta, sabe? Hoje em dia é tudo bilhão, né? É, tudo bilhão para um lado, bilhão para o outro. Né? Antigamente era tostão, agora é bilhão. Então, bilhão e jatinho. Isso não foi esclarecido. E é importante dizer quem é que estava envolvido nisso. Quem é que estava envolvido nisso? Depois que resolver esse caso, aí vai discutir a questão da Suprema Corte. Sabe, eu já conversei com muitos ministros a respeito disso, ou seja, é preciso uma explicação convincente para a sociedade. Essas coisas a gente não joga em cima do tapete achando que o povo vai esquecer. Isso vai ser utilizado. Se não tiver explicação convincente, tem que ter punição. Isso vai ser utilizado na campanha. Todo mundo tem que ter clareza que a extrema-direita vai utilizar o caso do Banco Master, envolvimento com a Suprema Corte, na campanha. E vão fazer pedindo voto. Quem quiser caçar a Suprema Corte, vote em tal deputado ou tal senador. Vai ser assim a campanha. Isso já está dito, isso já está explicitado. Agora, eu, como democrata, não deixarei de defender a democracia, em hipótese alguma. A Suprema Corte é uma instituição importante para qualquer país do mundo. Sabe? Se tem algum membro da Suprema Corte que cometeu um desvio, sabe, esse cidadão, sabe, que paga o preço do desvio. Mas a Suprema Corte não pode pagar o preço. Uma coisa é a instituição, mas é o que eles estão tentando fazer. Claro. E eles estão carimbando o Alexandre de Moraes por causa do papel dele, que foi muito digno no 8 de janeiro. Sabe? Então é o seguinte, eu confio nas pessoas até prova em contrário. Eu nunca acho que alguém é culpado antes de ter prova concreta. Agora, não é correto. Não é correto. Uma vez tinha 5 ministros da Suprema Corte em Nova York e os bolsonaristas correndo atrás deles, eles ficaram presos dentro de uma van. O meu amigo Lewandowski estava lá. Eu falei, Lewandowski, você com a sua história, você não precisava passar por isso, cara. Você não parar de recusar convite para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos. Sabe? Não precisa viajar tanto, sabe? Fica um pouco no Brasil. O senhor apoia o Código de Ética do ministro Fachin, por exemplo, que dê alguma limitação em relação a essas... Eu não conheço o Código de Ética. Eu só acho... O senhor acha que teria que limitar esse tipo de... Eu acho que não é um código de ética criado pelo Fachin aprovado. Você tem que ter, na própria Constituição, uma definição melhor, sabe? Quais as exigências que você faz para alguém ser ministro da Suprema Corte. Porque é o caso mais importante do país. Quando eles tomam uma decisão, não tem recurso. Só Deus. Então, sabe, as pessoas têm que fazer uma opção. Quando vai para a Suprema Corte, ele tem que ter um compromisso, sabe, quase que religioso. Sabe? Ele não está lá para fazer opção para ganhar dinheiro, ele está lá para tentar cuidar da nossa Constituição, da democracia. Então, o que nós precisamos é pensar como a gente regula isso, sabe, numa Constituição. Sabe? Vai ter mandato? De quanto tempo será o mandato? Sabe? Qual é o tempo desse mandato? Porque, senão, a gente... Sabe, não vai deixar de cometer erro. Não vai deixar de cometer erro. Quer dizer, eu indico as pessoas, as pessoas passam por um crivo, sabe, no Senado, tá? Mas depois que a pessoa é indicada, a pessoa é dona da vida dela, dona do mandato dele. Você não pode impedir que a mulher de alguém seja advogada, que o pai de alguém seja advogado, sabe? Você pode criar critério para que o advogado dele não possa ter processo na Suprema Corte. Mas eu não conheço também. Então, nessas coisas, é importante juntar os especialistas nesse país, os advogados, as horas da verdade, e criar um critério. Se o cara quiser ficar milionário, não pode ser ministro da Suprema Corte.
Não usando a influência de ministro, é óbvio. Tem que ser uma opção. Concordo. Tem que ser uma opção. Né? Eu posso te garantir uma coisa. Eu posso te garantir uma coisa para você. Eu sou presidente, vou completar 12 anos da presidência, com 3 mandatos. Fui deputado federal. Eu posso te dizer aqui, posso te dizer alto e bom som. Salário de deputado, salário de governador, salário de presidente da República não permite que ninguém seja rico. Não permite que ninguém seja rico. Se alguém ficou rico durante o mandato, é porque teve outras coisas para ficar rico. Perfeito. Essa é a pura verdade. Quem está falando é um cidadão que ganha R$46 mil por mês. Pago 27% de imposto de renda. Pago 4% para o meu partido. O resto é para me sustentar. Sabe? É isso. Perfeito. E todo mundo ganha isso. Então é o seguinte, se isso não dá para viver, Não dá para comprar então não dá para querer aceitar o cargo. Perfeito. Sabe? Se você quer ser presidente para ficar rico, não venha. Se você quer ser deputado, a não ser que você se propõe a roubar. Sabe? E aí é por isso que tem que ter investigação dura. Eu estou muito à vontade, porque se tem uma coisa que eu digo sempre é o seguinte, olha, o dia que eu perder o direito de olhar, conversar com você olhando no olho e dizer aquilo que eu penso, sabe, sem prejudicar os outros, eu não mereço estar na política. Não mereço estar na política. Eu tenho uma obsessão na política. Eu queria provar que um metalúrgico poderia ser presidente e poderia governar melhor do que a elite. E se você quiser pesquisar investimento em ciência e tecnologia, investimento na educação, no ensino fundamental, na escola de tempo integral, no Instituto Federal, nas universidades, sabe, na cultura, no projeto habitacional, sabe, qualquer coisa que você fizer, nós fizemos mais do que os outros. Tente saber qual é o ano que o Brasil fez investimento em obra de infraestrutura. Precisa saber. Foi no tempo do Geisel. Depois parou a obra de infraestrutura. Até, sabe? Eu digo sempre o seguinte, nós estamos fazendo a transposição do Rio São Francisco. O povo de São Paulo, Rio de Janeiro, não sabe o que é isso. É hoje a maior obra hídrica do mundo. Aliás, Eduardo, você que é um cara muito curioso, deveria fazer uma visita na transposição. Quero sim. Olha, são 1.700 quilômetros de canal, 15 mil quilômetros de adutora. Sabe? Atendendo Ceará, atendendo Paraíba, atendendo Rio Grande do Norte, atendendo Pernambuco. Mais o canal de Sertão em Alagoas, que é um canal de 140 quilômetros. Ou seja, nós estamos levando água para 25 milhões de pessoas que secularmente abandonavam a sua região para ir para São Paulo com a minha família para não morrer de fome. Então, é uma decisão política. Porque se depender dos políticos do sul do país, você não faz. Para que cuidar dos pobres nordestinos? Deixa passar fome. Agora, quando a gente tem compromisso de sangue, compromisso de até cristão, de tratar as pessoas com respeito e saber que todo mundo tem direito. Eu com 7 anos, eu sei o que é carregar pote d'água na cabeça. Sabe? E as pessoas carregam por léguas. Então, quando a gente leva água, gente, o povo de São Paulo não é obrigado a conhecer, o povo do Rio de Janeiro, o povo do Paraná, o povo, sabe, é um lugar que tem outra situação, mas seria importante que você conhecesse, Eduardo. Seria importante que você conhecesse. E falando do povo trabalhador, Edu, a escala 6x1. Temos duas últimas perguntas, tá? Essa é a minha última. Estourado, então vamos... Essa é a minha última pergunta. Vai lá. A escala 6x1, que realmente é uma coisa que não... E é importante explicar para as pessoas por que estão querendo acabar com a escala 6x1, estão querendo trabalhar menos. A gente vive uma revolução tecnológica. A gente viveu uma revolução industrial lá atrás, depois uma revolução da automatização e agora a gente está vivendo uma revolução da capacidade da máquina, da inteligência artificial, etc. Todo esse ganho de produtividade virou um lucro absurdo das maiores empresas do mundo e não se refletiu em quase nada em melhoria na vida do trabalhador, dele poder ter mais tempo. Nada. Nos Estados Unidos até o dado é esse, nada. Em 40 anos, nada. Nem melhora de salário, nem em tempo. Por isso, hoje, vários países no mundo estão diminuindo as suas escalas de trabalho, que é uma maneira de você devolver todo esse avanço para as pessoas terem um mínimo de tempo com a família, etc. Isso melhora os índices de segurança, melhora a educação dos filhos, porque os pais ficam mais tempo com os filhos.
melhora o nível de saúde das pessoas e você desafoga o sistema de saúde. A gente no Brasil já mostrou que a população inteira topa e quer. A gente vai conseguir? Vai. A gente vai conseguir. Inclusive, estou mandando um projeto de lei essa semana para o Congresso Nacional. A imprensa divulgou que o Hugo Mota está tocando a bola meio de lado, o presidente porque está ouvindo lobbies de empresários que não querem. O Hugo Mota tem uma PEC, sabe? Que ele gostaria de colocar em votação, mas eu acho que o governo vai apresentar o seu projeto. Essa semana. Essa semana. Tá? Deixa eu contar uma coisa para você, Eduardo. Às vezes eu fico preocupado quando a gente fala que dá a impressão que a gente é contra os avanços tecnológicos, né? Eu lembro que quando chegou nos anos 80 o robô na Volkswagen, eu dizia, esse robô vai trazer desemprego. O pessoal, não, você está enganado, você é atrasado, vai tirar o trabalhador do serviço pesado, na solda, vai ter tudo um robô e vai ser... O que aconteceu? O que aconteceu é que a Volkswagen tinha 44 mil funcionários e produzia menos da metade do carro que produz hoje. 44 mil funcionários. E dava lucro. Hoje ela produz 2 vezes mais carro, com só 10 mil funcionários ou 12. Aonde foi essa diferença? Então a minha pergunta é o seguinte, os avanços tecnológicos não deveriam ser acompanhados, sabe, de aumento de salário, de ganho de produtividade, não deveriam ter acompanhado de redução da jornada de trabalho? Perfeito. Porque, eu vou contar uma coisa, eu fazia uma peça na Vilares, eu fazia 4 peças por dia. A Vilares comprou uma máquina que fazia 80 por dia. 80. E era o mesmo cara, era eu. Ou seja, aquele ganho nunca foi para mim. Foi para a empresa. Ou seja, mas nem a redução da jornada não é possível. Então, veja, é importante que a gente saiba o seguinte, nós temos que deixar uma brecha para se precisar ter contrato coletivo em função de categorias diferenciadas, em função das funções, você tem que ter uma brecha de negociação. Não pode ter uma coisa rígida, sabe, para todas as categorias. Você tem que permitir que haja uma negociação. Mas nós temos que ter a redução. As pessoas precisam hoje. As pessoas precisam de mais descanso, mais lazer, sabe? A gente tem que reeducar o cara que trabalha, voltar para casa e ajudar a mulher no serviço de casa. Porque a mulher aprendeu com muita facilidade a ir para o mercado de trabalho, mas o homem não aprendeu a ir para a cozinha ainda não. Então é preciso que a gente eduque ele, compartilhar com a companheira dele os afazeres de casa. Sabe? Então, nós vamos votar e vai aprovar. Eu tenho certeza que vai aprovar. Tenho certeza que vai aprovar. Nós vamos mandar essa semana. Sabe, ainda vou conversar com o companheiro Hugo Mota essa semana. O trabalhador precisa ficar com medo que o salário dele vai reduzir, porque esse é o grande terrorismo que se faz, né, presidente? Vai trabalhar menos, vai ganhar menos salário. Isso no projeto vai estar claro que o salário não reduz. A ideia é a redução da jornada sem redução do salário. Salarial. O que significa um pequeno aumento de ganho de produtividade. Porque o terrorismo feito em relação a isso, né, presidente? É ganho de produtividade. Perfeito. Tá? É ganho de produtividade. Então, ao invés dele ter prejuízo, ele vai continuar com o mesmo salário, porque a diferença é produtividade. A tecnologia permitiu que produzisse mais, portanto, o trabalhador ganha um pouco mais. Perfeito. E todo mundo quer. Mas se tiver uma outra categoria que seja prejudicada, faz acordo. Nós não vamos proibir o sindicato de fazer acordo. Mas o dado concreto é esse, Eduardo. Nós precisamos avançar. Avançar em muitas coisas para melhorar a vida do povo, porque os avanços tecnológicos são absurdos. Aí você veja, quando você fala em inteligência artificial, a palavra que eu mais ouço aqui é inteligência artificial. Eu fico pensando, quem tem o Eduardo Moreira de inteligência artificial? Tem inteligência natural já. Mas veja, o que eu acho é que todas essas coisas, eu fico perguntando, aonde é que vai o ser humano? Porque vai ter uma parte da sociedade que vai ficar sendo considerada inútil. O cara que, sabe, não teve chance de estudar. O cara que não tem uma profissão qualificada. O que ele vai fazer? Aí eu vejo, na China, ônibus não precisa mais de motorista, carro não precisa mais de motorista, não sei o que. Onde vai esse povo trabalhar? Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer o jabá. No domingo a gente vai apresentar o nosso documentário, que é o Vai Pra China, Eduardo, onde eu abordo todas essas questões. Inclusive eu faço essa pergunta sobre o motorista dos ônibus que deixam de existir para o dono da empresa e falo, o que vai acontecer com esse emprego? Já aproveito aqui para fazer. Nesse domingo, às 8 horas da noite, tem o nosso documentário. Esse é o problema, Eduardo. É o seguinte, o que vai fazer esse cidadão? Aí nós vamos voltar à renda básica do Suplicy. É isso. O Estado vai ter que criar uma renda básica, porque ele vai ter que sustentar o ser humano.
Porque senão você vai ter um exército de gente na rua perambulando, sem trabalho, sem salário, sem nada. Então o Estado vai ter que cuidar disso. Você percebe? São discussões que a gente não quer fazer, sabe? Porque a gente não conhece, mas nós temos que fazer. Porque os avanços tecnológicos estão muito rápido demais, rápido. Ou seja, antigamente demorava 10 anos para acontecer uma coisa, acontece num dia, hoje, numa hora. Sim. Então, aí entra a questão da comunicação. A gente passava o dia inteiro esperando ligar a televisão 8 horas da noite para ver uma notícia, né? Depois a gente começou a compartilhar o rádio. Agora a gente nem falou, já sai. Porque mais rápido do que a internet é o vazamento. É o vazamento aqui. Eu digo sempre que na reunião do presidente tem um anão embaixo da mesa. Porque eu sempre... Olha, presidente, que essas salas aqui já foram grampeadas em outros tempos. Eu sempre olho por debaixo da mesa. Mas, Eduardo, uma coisa séria que eu quero dizer para vocês. Primeiro, eu quero dar os parabéns pelo trabalho de vocês. Você sabe que eu sou um admirador, sabe, do trabalho sério, sobretudo no meio de comunicação. Sabe, eu, sinceramente, essa semana passada fiquei indignado com aquele PowerPoint que a Globo News fez. Fiquei indignado. Ou seja, aquilo é o antijornalismo. E aconteceu o que previa, joga a culpa num coitado. Pega qual é o mais coitado. Qual é o mais coitado? Ele que fez. Sabe, eu tive uma conversa muito séria para perguntar para o cara que conexão do Lula com o Banco Master. Se colocar a minha cara com conexão... Mais perto. Mais perto de todos. Eu sou o presidente da República. Lembrando que o Master doou dinheiro para a campanha do Bolsonaro. Um cidadão pediu conversa comigo, atendo muita gente aqui. E eu disse para ele textualmente o seguinte: olha, você está sendo acusado, você está dizendo que é inocente. Eu só posso te garantir o seguinte: a apuração será 100% técnica. Não haverá política nesse meio. Sabe? E é assim que está acontecendo. Sabe? Aí coloca uma bandeira do PT. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do sequestro do Abílio Diniz em 89, você está lembrado? Os santinhos do PT, colocaram, né? Uma camisa do PT, do Abílio Diniz. E tinha os santinhos também, né, do PT, que espalharam lá para fazer de conta que o sequestro tinha a ver com a campanha. Isso. Então eu falei, depois de tantos anos continua. Aí, pensa que eu não sei o que o Alberico fez comigo em 89? O debate aquela montagem do debate. Pensa que eu não sei que... Sabe, não teve debate em 94 e 98, porque era o Fernando Henrique Cardoso o candidato, e não poderia expor o Fernando Henrique Cardoso. Agora, quando o Lula não foi no debate, colocaram a cadeira do Lula vazia. Sabe, então, em pleno século XXI, tentar banalizar, fazer a podridão que a Veja fazia. Ô, Eduardo, eu conto sempre o seguinte: olha, eu tive... minha mãe dizia... Eu vi com esses olhos que a terra de comer. Minha mãe falava assim: eu vi com os meus olhos que a terra de comer. Eu fui visitar o Roberto Tite no hospital Sírio-Libanês. Presidente da Abril, que editava a revista Veja. E a dona Marisa. O Calil e a assistente do Calil. Eu cheguei no Sírio, fui fazer check-up, soube que ele estava lá. Eu falei, eu quero visitar ele. Ele foi lá. Ele... fez um elogio, adora a Câmara, ele estava lendo um jornal, uma matéria do Estadão, fez, nossa, jornalista aqui é boa, sabe, você dá conta, eu falei, mas eu não gosto. Aí, ele falou, e a Marisa ficou na porta. Ele falou, eu sei que a sua esposa não quer entrar, porque ela tem raiva de mim, porque eu menti sobre o filho dela e não pedi desculpa. Aquela capa da Veja, que tentaram fazer outra vez agora. Que tentaram envolver no caso do INSS. É importante dizer para as pessoas, o Fábio nunca teve apelido de Lulinha. A imprensa deu o apelido de Lulinha para o Fábio para tentar colar no senhor. Isso é mais uma das loucuras que as pessoas não sabem. Importante falar aqui na frente, o Fábio já teve apelido de Lulinha? Nunca. Não, mas é assim, quando é o PT, coloca fulano do PT, quando é o do outro partido, não coloca. Sabe, então, nós temos que conviver com isso. Eu acho que a internet cumpre um papel extremamente importante. Uma parte da internet age com muita seriedade, outra parte acha com muita banalidade, sabe? Porque tem tudo de bom e de ruim nesse mundo. Mas acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho dignificante. Ou seja, não tenho medo de trabalhar com a verdade, por mais dura que ela seja, por mais, sabe...
eu diria até de vez em quando desconfortável, porque você também pode ser atacado, ser xingado no aeroporto, ser provocado, sabe? Mas precisa continuar. Se a gente não tiver gente com disposição de fazer as coisas sérias, ela não acontece no Brasil. E há muita banalização. Hoje, por exemplo, tem muito jornalista que trabalha o seguinte, segundo fonte, segundo uma fonte do Palácio, segundo alguém próximo do presidente, segundo alguém, sabe? E em função desse alguém próximo, você fala o que você quiser. Claro. Você não tem que provar nada. Claro. Sabe que nos velhos tempos da imprensa séria desse país, uma fonte, se você for citar uma fonte, o nome dessa fonte tinha que ser guardado no cofre do editor. Porque se fosse preciso processar, você tinha que ter o nome da fonte. Hoje não, hoje o cara banalizaram, está segundo fonte. Alguém me disse, e tem gente que fala, eu conversei com uma fonte, eu conversei com um ministro, eu conversei com alguém próximo do ministro, eu conversei com alguém próximo. Que porcaria que é essa? Que seriedade tem isso? Então, queria Deus, continue fazendo o trabalho nobre que vocês fazem, mesmo que seja para criticar o governo. Não perdoe o governo se a gente estiver errado. Tá? Aliás, eu vou lhe dar a novidade, nós estamos trabalhando seriamente, nós vamos tentar encontrar uma solução para o endividamento da sociedade brasileira. Nós já fizemos o desenrola, uma vez não atendeu a expectativa que a gente tinha, ajudou, mas não atendeu. Nós agora estamos outra vez preocupados, sabe? E vamos tentar encontrar a solução. E vai ser boa a solução. Da mesma forma que nós encontramos para o petróleo. Eu disse textualmente, a gente não vai permitir que a guerra do Trump com o Irã aumente o preço do feijão, do arroz, do alface, da cebola que o povo brasileiro come. Tem ideia de restatizar refinarias no Brasil, presidente, para a segurança energética do país nesse momento? Se depender de mim, sim. Por que se depender de mim? Porque, veja, nós temos a refinaria da Bahia, isso, que foi privatizada. Isso. Hoje ela produz muito, ela foi vendida por Emirados Árabes. A gasolina lá é mais cara, nós queremos comprar ela de volta. Nós queremos comprar. Obviamente que está discutindo o preço. Claro. Sabe? E a gente precisa fazer um esclarecimento que eu acho importante para o país, né? Porque muita gente coloca a culpa na Petrobras, e os postos que têm a bandeira da Petrobras, da BR Distribuidora hoje, eles desde 2021, entre 2019 e 2021, a BR foi privatizada. A dona da empresa não é a Petrobras, é a Vibra. Estamos falando de mais ou menos 20% dos postos do Brasil, ou seja, 1 em cada 5 postos do Brasil é desta empresa Vibra. E esta empresa Vibra, ou seja, quando a BR foi privatizada, dos 4 maiores acionistas dela, os 4 são fundos de investimento, sendo que 2 são fundos de investimento internacionais, inclusive o BlackRock. Então é importante dizer isso para as pessoas, porque quando elas veem o preço da gasolina subir num posto da BR, eles falam, está vendo, a Petrobras está dizendo que está ajudando, mas não está ajudando. A BR não é mais da Petrobras, privatizada durante os 2 últimos governos, na verdade só durante o governo do Bolsonaro. E os donos da BR Distribuidora são fundos de investimento, 2 deles, 2 dos maiores fundos do mundo que não são do Brasil. É importante dizer isso aqui. E a Petrobras está numa posição muito digna. Nós temos feito reunião com a Petrobras, tomamos a decisão, sabe, os governadores participaram das decisões que nós tomamos de aceitar, sabe, abrir mão do ICMS. O governo federal está fazendo uma subvenção e nós vamos garantir o preço para as pessoas, porque não tem sentido a gente pagar pelo preço da guerra do Irã. Não tem nenhum sentido. É irresponsabilidade da guerra. Eu diria que a guerra é irresponsável, porque se fosse por conta do enriquecimento de urânio, o Trump tem que saber que o Brasil e a Turquia fizeram um acordo muito melhor do que depois a União Europeia e o Obama fizeram. E não aceitaram o nosso acordo porque era um acordo feito por um país que não é top. Não é top do Conselho de Segurança. Quem tem dignidade e respeitabilidade não precisa ser top, não, só tem que ter. E o Brasil não abre mão, sabe, de defender para o Irã o enriquecimento de urânio igual ao Brasil. O Brasil está na Constituição nossa. A gente enriquece o Irã para o urânio para fins pacíficos, para fins, sabe, medicinais. Sim. É isso que nós queremos para o mundo inteiro. Eu não quero bomba nuclear. O Brasil está na sua Constituição que nós não queremos bomba nuclear. Agora, o dado concreto é que os Estados Unidos e a Rússia nunca desarmaram.
propuseram o desarmamento, mas nunca desarmaram. Depois de lá, a China fez, a Índia fez, o Paquistão fez, Israel fez, sabe? E nós estamos aqui com pétalas de rosa, sabe? Enfrentando as agrúrias da guerra do Irã. Mas de qualquer forma, eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, o Brasil, outra vez, a gente colocou o Brasil nos eixos. Tá? Outra vez. Uma coisa que nós precisamos fazer, Eduardo, é o seguinte, a gente vai ter que apresentar um projeto para esse país. A gente não pode ficar refém da Faria Lima. Não pode ficar refém da Faria Lima. Esses caras começam a plantar em janeiro de cada ano. Déficit fiscal, passa o ano inteiro, sabe, discutindo déficit fiscal. Eu falei para o Dario, a gente não vai mais discutir déficit fiscal. Sabe, responsabilidade nós temos e já provamos. O que a gente não pode ter é a responsabilidade que eles querem que a gente tenha. Nós temos que ter a nossa responsabilidade. Eu estou muito preocupado com a seriedade fiscal desse país. Mas estou muito preocupado com a pobreza do povo. Estou muito preocupado com a educação. Estou muito preocupado para melhorar a saúde desse povo. Essa é a minha preocupação. Eu não vejo... mas o Brasil tem que ter déficit zero, porque a dívida pública do PIB cresceu 1%. Vê quanto é a dívida pública dos Estados Unidos em relação ao PIB, veja quanto é do Japão, veja quanto é da Itália. Por que essa gente tem tanta preocupação? Porque querem garantir o dele. Eles querem garantir, primeiro, é que nem a empresa de aviação que você viu. Primeiro no Black Signature. Primeiro garanto o meu e depois faço o que você quiser. Presidente, então, gente... Falando em Brasil, a assessoria está clamando para que o senhor... Todo mundo olhando bravo para a gente aqui. Quero, antes de mais nada, agradecer o ministro Sidônio, o Laércio, o Stuckert, que ajudaram a gente a fazer esse encontro aqui. Importante para o senhor falar para a população brasileira através do ICL. Muito obrigado pelo seu tempo. E o ICL está aberto para futuras entrevistas, inclusive durante a campanha, presidente. Inclusive debate. Isso, o convite está feito. Uma coisa que eu queria falar, nós temos um Conselho Nacional de Política Mineral e de Terras Raras, tá? Porque nós estamos transformando isso numa questão de segurança nacional. É uma questão do Estado, vai ser um conselho ligado à presidência da República, para que a gente não fique permitindo que sejam tiradas as coisas de nós, como tiraram tantas outras coisas desse país. Sabe? Nós estamos levando muito a sério porque nós temos uma oportunidade extraordinariamente. E nós precisamos ter tecnologia, precisamos fazer parcerias. Queremos fazer parceria com todo mundo, não queremos alijar ninguém. Mas todo o processo será feito aqui dentro do Brasil. Nós queremos ser dono do nosso nariz. Então é isso que a gente vai levar em conta. E eu espero que vocês promovam o debate. Promovam o debate da campanha. Obrigado, presidente. Vamos, com certeza vamos. Eu não sei quantos candidatos vai ter do lado de lá. Não, a gente vai fazer. O senhor está convidado. Eu não sei, mas, sabe, seria bom fazer um debate. Seria bom fazer um debate. Mas assim, um debate sem tanta regra. Sabe aquela regra? Fala 1 minuto. Quando tem 5 deputados, imagina, você tem 1 minuto para fazer uma pergunta. Depois você passa 5 minutos ouvindo os outros falar. Eu vou fazer uma coisa mais solta. E quem sabe não precisa ser todo mundo junto. Quem sabe faz uma mistureba. Sabe, 2 a 2, 1 a 1, tete a tete. Só tem que ter juízo para não deixar ter briga. E cadeirada também. Eu faço essa mediação, deixa comigo. A gente vai fazer com cadeira parafusada, presidente, para evitar... O ano é o seguinte, essa campanha, ela vai ter como centro da questão não apenas o futuro do Brasil e da democracia, mas a verdade. Ou seja, quem é que está falando a verdade nesse país? Quem é que fala o que com o quê? Porque blasfemar, sabe, no subterrâneo das redes digitais é muito fácil. Eu quero ver navegar de cara erguida na frente do povo brasileiro. É esse o desafio que está colocado para quem quiser ser candidato ano que vem. Esse ano. Presidente, obrigado. Abraço, agora vamos no soquinho. Fechou. Claro. Obrigado, Edu. Presidente, valeu. Gente, estamos voltando para o estúdio de São Paulo, então, aqui de Brasília. Amanhã a gente está de volta no N1, mas fiquem por aí que a gente vai repercutir ainda mais um pouquinho no final do programa a entrevista com o presidente Lula. Vai daí, Vi.